Marques. Meus amigos, terminamos os primeiros 90 minutos da decisão do Campeonato Paraibano. Aconteceu mais ou menos o que a gente previa, né? Eu me lembro bem que foi, acho que na quinta-feira, na sexta-feira, que um torcedor do Botafogo, menos avisado, disse assim: o Botafogo vai ganhar lá em Souza para tapar a boca de Vilmar, que disse que o Souza é favorito. Aí eu disse para ele o seguinte: jogar, é o que eu digo agora, continuo dizendo, jogar em Souza não é fácil. Que o diga o Goiás, o Cruzeiro, o Bragantino, enfim, tantos grandes times da Série A do Campeonato Brasileiro. E o que é que tem de tão especial em Souza assim que nem os times da Série A conseguem ganhar? Será que é, com toda ressalva, o poderio do Souza? Seria o Souza esse super time para qualquer time do Brasil ir para lá e tremer nas bases? Não. Tecnicamente falando, a gente sabe que não. Isso aqui eu não estou desmerecendo o trabalho do Souza. O trabalho do Souza é um dos melhores trabalhos do futebol paraibano, em termos de gestão. Porque o Souza mantém sempre uma base, tem um presidente que sabe contratar, com o pouco que tem nas suas mãos, consegue fazer bons times, porque tem um feeling para descobrir jogador que joga bem. E jogador barato, porque ele não dispõe de dinheiro como os grandes times têm. E mesmo assim ele faz grandes times. E o Souza é um grande time. Mas tem um detalhe que faz o Souza ser bem maior do que ele é. Se chama Marizão. Jogar no Marizão, passei a semana toda dizendo aqui, só sai um gol se for um lançamento lá na área, se for um chutão ou se for uma falta. Porque é difícil. Você não vê nenhum gol no Marizão sair de uma triangulação e tal, porque não tem condição de fazer triangulação. Você viu o Bursi dizendo que alguns jogadores conseguiram enxergar isso e evitar o jogo do toque de bola, porque não funciona. Simplesmente não funciona. O campo é muito ruim, o campo é pequeno e o campo é duro, certo? E o campo, a bola dá na canela, ela pula. Aí, não, isso é desculpa. Não é desculpa não, porque o que eu citei aqui, eu não estou nem citando o Botafogo, vou começar no jogo agora. Eu estou citando quem foi para lá, que é de Série A e que tem salário 10, 15 vezes mais do que qualquer time da Paraíba. Ora, 15 vezes, bota vezes nisso, né? Então, gente, é difícil jogar em Souza. E o Botafogo foi para esse lugar difícil de se jogar. E eu já dizia antes, eu tenho um certo favoritismo para o Souza. Não estou dizendo que o Souza vai ganhar, mas há um certo favoritismo para o Souza. Assim como estou dizendo aqui, no Almeidão há um certo favoritismo para o Botafogo ganhar. Por quê? Porque o Botafogo tem todos aqueles itens de jogar em casa, de jogar com o apoio da sua torcida e o campo de futebol. Porque aqui o time do Botafogo é mais técnico do que o do Souza. Então, muitas das jogadas que o Botafogo faz, tem feito nos últimos jogos, ele vai poder fazer aqui, coisa que ele não pôde fazer lá, em Souza, né? Então, não é desmerecendo, inclusive o Souza ganhou de forma justa, porque ao longo dos 90 minutos foi a melhor equipe, né? Se no primeiro tempo foi um pouco tímido, eu registrei aqui 3 ataques do Souza perigosos e nenhum do Botafogo. O Botafogo até chegou na área, mas perigoso mesmo não, né? Porque o Botafogo estava realmente cozinhando o Souza em banho-maria, tocando, ajeitando, deixando o tempo passar. Mas de forma inteligente, eu ressaltei isso. Quem pensava em ver um Botafogo lá atrás, né, trazendo o Souza para cima dele, o Bussi não fez isso. O Bussi, ao contrário, adiantou a marcação e dificultou muito a saída de bola do Souza, para que o Souza conseguisse ser aquele Souza dinâmico que é quando joga no Marizão, pressionando os adversários o tempo todo. O Souza não fez isso no primeiro tempo. Não conseguiu fazer. E o principal jogador do Souza, para mim, que foi o melhor da partida também, o lateral direito de Iranils, que só joga em Souza, porque veio aqui para João Pessoa, não jogou nada, mas dentro de Souza é um monstro.
É um lateral que... Eu dizia, cuidado com o jogador, o Luan Rodrigues, que tinha mexido os olhos em alguns jogos, hoje não jogou nada. Tá? Hoje o Luan não jogou nada. Cuidado com o Welison, também não jogou nada hoje, por acaso. Cuidado com o Irã Nilson, que agora está querendo ser chamado de Irã, na lateral direita. E Iranilson, no primeiro tempo, foi tímido. Não foi aquele Iranilson que a gente conhecia. E eu dizia, no final do primeiro tempo, o Souza não foi aquela equipe que a gente conhece jogando lá. E dizia, espero que no segundo tempo o Souza venha pra cima. Vem pra cima e aí o Botafogo vai ter que mexer, vai ter que ver como é que vai ser, porque o segundo tempo vai ser diferente. E foi. E foi. O Souza começou a criar uma oportunidade de gol atrás da outra. E perdendo os gols, como vem fazendo nos outros jogos. Como eu vi em Campina Grande, o Souza perder pelo menos uns 8 gols contra o Serra Branca. De novo no outro jogo de volta lá em Souza também. Então o ataque do Souza tem perdido muitos gols. E eu dizia também, cuidado com o centroavante Diego Ceará, que é um perigo. Hoje ele levou perigo, mas ele foi muito bem marcado, então ele só teve uma chance ou duas para balançar as redes. E aí, o Souza tomou conta do segundo tempo. E eu dizia, tá em tempo do Botafogo mexer, né? Porque o Souza cresceu, precisa de sangue novo, né? O Dourado lá na frente já mostrava sinal de cansaço. O meio campo já não marcava tanto como antes. Eu dizia, deveria entrar o JP e Zé, que só foi entrar no final do jogo. Aí foi preciso que o Souza fizesse 1-0, numa bola que veio pela direita, que já poderia ter feito vários, porque pela direita ali o Irã arrasou. E aí, desta vez, não foi com o Irã, né? A jogada começou com o Pedro Lima, que depois passou, se eu não me engano, para o Diego Ceará, não tenho bem certeza, que lançou a bola na área e o próprio Diego Lima foi lá para conferir de cabeça e fazer o único gol do jogo. E aí, como acontece, infelizmente, quase todas as decisões, os jogos difíceis, com os técnicos do futebol brasileiro, o Souza vai e recua, pondo em risco a sua vitória. O Souza tira um centroavante e bota um volante, e bota mais um meia. Enfim, o Souza pede para perder o jogo. Do ponto de vista, coisa, não, mas vamos segurar aqui, tá? Deu certo. Às vezes isso dá certo. Mas é o grande defeito dos técnicos do Brasil. Você não vê lá fora um Real Madrid, um Barcelona tá ganhando um jogo e recuar. Você não vê isso. Continua jogando do mesmo jeito. Pode até perder, pode até levar a virada. Mas a forma de jogar é a mesma. Mas aqui não. Tô perdendo, tô jogando na casa do adversário, eu jogo trancadinho e não ataco. A jogada é essa. E levei um gol, aí eu saio pro jogo. Foi exatamente o que aconteceu lá em Souza. O Botafogo leva o gol, e aí, de repente, nós temos Cauê Canela entrando, Riquelme entrando, Rafinha entrando, e aí o time do Botafogo cresce. No mesmo momento em que o Souza recua, aí o Souza não vai mais lá, e o Botafogo pressiona até o final, levando muito perigo ao gol do Souza, podendo ter saído de Souza, inclusive, com empate. Mas é mania do técnico brasileiro, sabe? Isso que tem acabado o futebol brasileiro, sabe? É o futebol de resultados, entendeu? Eu tô ganhando de 0-0, tá beleza, eu vou recuar minha equipe e vou segurar lá atrás. Então, esse jogo, eu pelo menos não gosto. Eu sou do tempo, né? Sou mais velho, um dos mais velhos da equipe aqui, sou do tempo que se jogava pra frente. O melhor defesa era o ataque. Então, se o cara vinha pra cima, a gente no contra-ataque, a gente ia pra fazer gol. E futebol, a razão maior de futebol é gol, pô, é ataque. É vitória, né? Não é fazer 1-0 e tal, e depois, mas o que vale lá na frente, eu tá lá. Não. Isso já funcionou muito, mas hoje já não funciona tanto. Porque de um tempo pra cá, chegou um homem aqui chamado Jesus. Olha o nome, hein? Jesus. Dirigiu o time chamado Flamengo e começou a mudar essa história. Quem ia pro Maracanã jogar contra o Flamengo jogando recuado, não tinha chance, porque até o goleiro era marcado.
Então o cara tinha que dar o chutão, perdia a bola. Então o Flamengo ficava com a bola o tempo todo. Essa famosa linha, 2 linhas de 4, como chamam aí no futebol, que fica todo mundo atrás da bola, isso com aquele Flamengo de 2019 não funcionava. E aí de lá pra cá, alguns técnicos já jogam assim e melhorou bastante, né? Então contra um time recuado é você marcar a saída de bola dele, que ele dá o chutão e perde a bola, porque ele não tem... Se o time é inferior e jogou de forma recuada, você vai pra cima dele e vai tomar essa bola. E quando se toma uma bola no ataque, ou seja, no sistema defensivo da equipe, é um perigo, porque o time tem saído pro jogo. Então não existe as 2 linhas de 4 que fica defensiva, porque ele vai sair no jogo. Então, voltando aqui o assunto do 13, aliás, do Souza com o Botafogo, o placar foi justo, tá? O Souza atacou muito mais, fez o dever de casa, tá? O Botafogo tentou cozinhar o Souza, o dinossauro, como podia, né? Não evitou, sobretudo no segundo tempo, os ataques do Souza, né? E quando partiu para cima do Souza, já era tarde demais. Aí o torcedor pode me perguntar, bom, então o Souza agora é o grande favorito ao título do campeonato. Não vejo assim. Apesar de que a vantagem de jogar pelo empate é uma vantagem a ser considerada. 1-0, placar a ser considerado. Quem está na frente é o Souza, não resta dúvida. Agora, falta ainda os 90 minutos aqui em João Pessoa. E aqui em João Pessoa, eu espero um Botafogo pressionando desde o início, com uma marcação alta e não deixando o Souza jogar. Porque eu vi o Botafogo fazer isso contra alguns adversários aqui. E certamente, precisando do resultado, vai fazer a mesma coisa. E aí, vocês vão ver que esse futebol do Souza vai ser muito diminuído aqui dentro. Com um campo bom, um campo maior, um gramado que a bola rola, que dá condições para um jogador mais técnico fazer uma bela jogada, um belo lançamento, um bom passe, fazer uma triangulação, coisa que Souza não tem condição. Quem disser que vai para lá tocar a bola, entrar tocando e tal, eu não vejo nenhum gol assim lá. Eu vejo o gol lá, é a bola sendo lançada na área de todo jeito, acaba dando uma cabeçada. Eu vejo o gol lá de falta bonito, ou uma jogada ali de fundo com o Caba Cruza, ou escanteio, como o Souza tem levado muitos gols de bola parada, inclusive levou do Serra Branca, levou do Sport no último minuto, porque aquela coisa de você não estar focado até o último minuto, dá uma distração, o cara vai lá e faz um gol, mas triangulação nenhuma. Então, aqui no Almedão a situação é diferente. Então, para mim, não tem nada decidido, tá? Não tem nada decidido. Acho que o Botafogo aqui vai jogar bem melhor do que o Souza, mas também não afirmo que o Botafogo vai ganhar o jogo e vai ser campeão. Porque pode ser, se o Souza vier com essa velha tática que a gente estava falando aqui, de jogar com 2 linhas de 4 atrás da bola, para garantir o jogo desde o início, vai chamar o Botafogo para cima e vai acabar perdendo até talvez de mais de um gol. É uma tática suicida. Se o Paulo Foiane foi o inteligente, ele tem time para isso, jogue de forma precavida, jogue com o regulamento baixo braço, mas não abdique de atacar. Porque se abdicar de atacar e chamar o Botafogo para cima é suicídio. É suicídio, o Botafogo resolve esse jogo ainda no primeiro tempo. Para mim, não tenho nenhuma dúvida disso. Se ele fizer isso. E se ele jogar inteligentemente como o Botafogo jogou, talvez até o Souza tenha chance de sair daqui de João Pessoa com o título. Mas, tecnicamente falando, acho o Botafogo favorito para ganhar esse jogo em João Pessoa. Como achei o Souza favorito para ganhar em Souza. Agora, futebol é decidido nos detalhes, mínimos detalhes, de estratégias, de sorte e de uma série de fatores, até psicologicamente, principalmente numa decisão, né? Então, qualquer erro pode ser fatal. E novamente aqui em João Pessoa teremos um bom jogo, teremos um jogo equilibrado, acredito que sim, e não dá para dizer que esse ou aquele já venceu, até porque eu não tenho bola de cristal. Agora apenas falo que, tecnicamente,
em João Pessoa o Botafogo leva vantagem sobre o Souza, como em Souza o Souza leva vantagem sobre o Botafogo, porque é acostumado com aquele campo, e o jogo em Souza é muito mais físico do que técnico. O jogo em João Pessoa é muito mais técnico do que físico. Então essa é a minha análise sobre esses primeiros 90 minutos. O Souza saiu na frente, que não chegou a ser uma surpresa para mim, e espero que o jogo aqui em João Pessoa seja realmente bem diferente do que foi lá no Marizão. Então um abraço a todos, que os colegas que estão aí viajando, que façam uma viagem tranquila, né? Que Deus proteja, que amanhã estejamos nós aqui juntos, todos comentando essa grande partida do futebol. Então será uma semana de muita agitação, será uma semana de muita expectativa, porque domingo sairá o campeão paraibano de 2025. Uma boa noite a todos. Balanço final da